Dando continuidade no trabalho proposto pelo professor Elias, iremos agora para a resolução do exercício 2, que diferente do exercício 1 é uma equação diferencial de segundo grau, ou seja, eu tenho uma segunda derivada, ok? Mas o método é o mesmo, o método dos coeficientes a determinar. Então, meu enunciado do exercício 2 é a segunda derivada de y em função de t menos derivada de y em função de t menos 2y é igual a cosseno de 2t. E eu tenho que o meu y no instante 0 é igual a 0 e meu y derivado no instante 0 é igual a 1. Ok? Opa, cortou. Agora enquadrou. Então vamos lá. Vou reescrever aqui de uma forma a ficar mais fácil. Segunda derivada menos primeira derivada menos 2y é igual a cosseno de 2t. Então reescrevi de uma forma a ficar mais fácil. Vou seguir a mesma receitinha de bolo. Primeiro equação homogênea, depois solução particular, solução final, contorno e expansão final. Ok? Então, primeiro ponto, minha solução homogênea. Minha solução homogênea vai ser a ok? Vai ser isso aqui. Se essa é minha solução homogênea, a derivada da minha solução homogênea é tal vezes A vezes E elevado a tal T. E minha segunda derivada homogênea é a mesma coisa. Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Ok? Agora é só jogar aqui, né? Segunda derivada da minha solução homogênea menos derivada da minha solução homogênea menos 2 vezes minha solução homogênea é igual a 0. Ok? O termo que se repete aqui é a exponencial lambda t. Põe em evidência, eu tenho lambda ao quadrado menos lambda menos 2 igual a 0. Certo? Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar duas respostas, ok? Porque é uma equação de segundo grau, então eu vou ter 2 lambdas. Isso é característico da equação diferencial de segunda ordem. Então eu calculo aqui meu delta, que é b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 1, 4 vezes c, 8. Então eu vou ter que meu delta igual a 9. Bom, aqui aplicou regra de Bhaskara, certo? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então eu vou ter lambda 1
como sendo raiz quadrada de 9 dá 3, com mais 1, 4, dividido por 2, 2. Lambda 2, raiz quadrada de 9, 3, 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, ora, que interessante. Achei 2 lambdas. Se eu achei 2 lambdas, significa que a minha solução homogênea, ela vai ter duas partes, ok? Um A elevado a lambda 1t, mais um outro coeficiente elevado ao lambda 2t. Então, a minha solução homogênea, nesse caso, vai ser A elevado a 2t mais B elevado a menos t. Ok? Também é uma situação característica de equação diferenciais de ordem 2. Como minha equação diferencial de ordem 2, eu vou ter a segunda derivada, lógico, o meu lambda vai ser ao quadrado. Se o meu lambda é ao quadrado, eu vou ter necessariamente duas raízes de solução para o lambda. Se eu vou ter duas raízes, logo a minha solução homogênea vão ter duas partes. Uma considerando uma raiz e outra considerando a outra raiz. Então, minha solução homogênea ficou realmente A, que é um coeficiente que eu vou determinar, vezes exponencial 2t, mais B, que é um outro coeficiente que eu vou determinar, vezes exponencial menos t. Gravo e vou para a segunda parte. A segunda parte é encontrar minha solução particular. Bom, para ter mais espaço, eu vou escrever minha solução particular aqui. Então vamos lá, né? Nós sabemos que o enunciado diz isso aqui, ó. Que segunda derivada de y menos y, primeira derivada, menos 2y é igual a cosseno de 2t. Certo? Bom, se é cosseno de 2t, eu vou olhar na minha tabelinha aqui, ó, para saber a forma geral da minha solução particular. Repare que eu tenho isso aqui, ó, cosseno de 2t. Ele vai ter essa cara, ou seja, é bem complexo, é bem trabalhoso. Ou seja, minha solução particular, ela vai ter um coeficiente que eu vou determinar, multiplicando cosseno de 2t, mais um outro coeficiente que eu vou determinar, multiplicando seno de 2t. Se essa é minha solução particular, a derivada do meu y particular, simples, eu derivo. Simples, vou derivar. Derivada de cosseno de 2t menos seno de 2t, mais derivada de seno cosseno de 2t. Ok? Segunda derivada da solução particular, eu derivo de novo a derivada. Derivada de menos seno, menos cosseno de 2t. Derivada de cosseno, menos seno de 2t. Olha, aplicando tudo, a gente vai ter... Vai ficar grandão mesmo, é assim mesmo. V2p menos yp menos 2y é igual a cosseno de 2t. Então vamos escrever essa bagaça aqui inteira. Menos segunda derivada, menos c vezes cosseno de 2t menos d
seno de 2t menos primeira derivada, então eu vou inverter o sinal de tudo, mais c seno de 2t menos d cosseno de 2t menos 2 vezes VP, que é C vezes cosseno de 2t mais D vezes seno de 2t. Ok? É trabalhoso. Então vamos lá. Menos C vezes cosseno de 2t menos D vezes seno de 2t mais C vezes seno de 2t menos D vezes cosseno de 2t menos 2 seno cosseno de 2t menos 2 D seno de 2t. Cosseno de 2t. Bom, o que nós vamos fazer agora para achar esses coeficientes, né? É fácil. A gente separa seno com seno e cosseno com cosseno, certo? E aí eu acho um número. O número desses coeficientes. Volto a falar, é trabalhoso, mas vamos que vamos. Vamos colocar tudo que é cosseno perto para ficar mais fácil. Então, aqui é cosseno, aqui é cosseno, aqui é cosseno, isso, aqui é seno, aqui é seno e aqui é seno. Tem que ser 3 para cada lado. Vou escrever para ficar juntinho. Menos C cosseno de 2t menos D cosseno de 2t menos C menos 2c cosseno de 2t. Aí escrevo tudo que é seno um do ladinho do outro. Menos D seno de 2t mais C seno de 2t menos 2d seno de 2t é igual a cosseno de 2t. Por que eu vou fazer isso? Porque agora, para eu determinar os coeficientes, olha, repara que eu tenho cosseno aqui e cosseno aqui, certo? Então quer dizer que a soma desses coeficientes de cosseno é igual ao coeficiente do cosseno desse lado. Do mesmo jeito que a soma dos coeficientes do seno é igual ao coeficiente do seno do outro lado. Ora, mas não tem seno. Tem seno sim. Tem um seno aqui. É que o coeficiente desse seno é zero. E aí zero, qualquer coisa, dá zero. Então o coeficiente do seno desse lado é zero. Então o que a gente vai pegar? Vou repetir o que eu escrevi, que eu falei, tá? Vou pegar os coeficientes do cosseno e vou igualar, ó, peguei os coeficientes do cosseno e vou igualar o coeficiente dos cossenos desse lado. É que isso aqui é colocar em evidência e depois cortar lá na frente, entendeu? Só estou pulando para ficar mais fácil. O termo que se repete aqui é cosseno de 2t, coloco em evidência. O que se repete aqui é o seno de 2t, coloco em evidência. Depois está multiplicando, eu passo por lá dividindo, eu corto os senos e cossenos e vou ter que os coeficientes são igual aos coeficientes. O coeficiente de um lado é igual aos coeficientes do outro lado. Então, olha, eu peguei os coeficientes do cosseno, então o coeficiente do meu cosseno aqui é 1. Certo? E vou pegar os coeficientes do seno
e vou igualar com os coeficientes do seno do outro lado. O coeficiente do seno do outro lado a gente viu que é zero, porque não tem nada. Quando tem nada é zero vezes seno 2t. Zero vezes seno 2t é zero. Zero você não precisa escrever, por isso que não tem nada. E vou igualar. Olha, repara que eu tenho aqui ó, um sistema linear. Vou arrumar esse sistema linear para ficar mais fácil na hora da gente resolver na outra folha. Então vou colocar aqui menos d igual a 1. Isso é igual a zero. Para eu poder cortar, eu vou multiplicar esse cara aqui ó, por 3, para eu fazer o método da soma. Quer dizer, menos 3. Ok? E agora eu vou vir aqui para uma outra folha. Vou escrever aqui para outra folha. Meu sistema, que foi onde eu parei para achar esses coeficientes. Repare que aqui eu já estou achando os coeficientes, já estou começando a determinar os coeficientes. O método da soma, aqui dá zero, fica 10c igual a menos 3. Logo c igual a menos 3 dividido por 10. Deixar em fração para ficar mais fácil. Substituo aqui em qualquer uma dessas. Eu vou substituir nessa aqui de baixo. Então menos 3d mais c, que a gente viu que é menos 3 décimos igual a zero. Menos 3d igual a 3 décimos. D igual a 3 décimos. Multiplicando, passo para cá, dividindo. D igual a 1 décimo. Ora, se eu achei a B e C e nós já tínhamos visto que a minha solução particular tem essa cara, agora é só escrever. Minha solução particular é C vezes cosseno de 2t. Opa, perdão, eu vi que não estava enquadrado. 2t mais d vezes seno de 2t. Eu tenho o valor de d e de c. C a gente viu que é menos 3 décimos. Menos 3 décimos cosseno de 2t. Mais D, que a gente viu que é 1 décimo. Mais 1 décimo seno de 2t. Essa é a minha solução particular. Bom, tendo minha solução particular, eu escrevo minha solução final, que é minha solução homogênea mais minha solução particular. Minha solução homogênea, a gente chegou a essa expressão, que eu ainda não determinei os coeficientes. Então vou escrever y é igual a minha solução homogênea, a vezes z 2t mais b vezes z
2t, mais a minha solução particular, que a gente viu aqui em cima. 3/10 cosseno de 2t, mais 1/10 seno de 2t. Ok? Para tudo, ainda falta eu encontrar o A e o B, que são os dois coeficientes da minha solução homogênea, certo? Para ficar mais prático, eu vou ir para uma outra folha para aplicar a situação de contorno. Porque, ó, olha que interessante, né? São dois coeficientes que eu ainda não determinei, certo? E eu encontrei no enunciado, repare que no enunciado do exercício, ele passa dois valores de y no instante zero, né? O y no instante zero e o y derivado no instante zero. Então, ou seja, são características, tá, da primeira da equação de segundo grau, tá? Equação diferencial de ordem 2. É trabalhoso, bem trabalhoso, mas não vamos perder o foco. Então eu cheguei que meu y no final é igual a coeficiente A, que eu vou determinar agora, mais o coeficiente B, que eu também vou determinar agora, menos 3/10 cosseno de 2t, mais 1/10 seno de 2t, certo? E eu também escrevi, eu também percebi que no enunciado ele me fala que y no instante zero igual a y no instante zero igual a 0 e y no instante y derivado no instante zero igual a 1. Olha, então já vimos que a gente vai ter que ter um y derivado, ok? A gente vai ter que ter um y derivado. Vamos calcular usando primeiro a situação de contorno do y igual a 0. Então, ó, eu vou aplicar aqui, ó, y no instante que t é 0. Y no instante que t é 0, eu fico com essa cara aqui, né, certo? 2 vezes 0 mais b vezes e. 2 vezes 0. Opa! Menos 1. Vezes 0, menos 3/10 cosseno de 2 vezes 0, mais 1/10 seno de 2 vezes 0. Beleza? Isso aqui a gente sabe que dá 0, isso aqui a gente sabe que dá 0, 0, 0. Olha, e um detalhe, isso aqui é igual a 0, porque a minha condição inicial fala isso. Bom, e elevado a 0 tá 1. Mas e elevado a 0 de novo dá 1. Certo? Cosseno de 0, a gente sabe que dá 1 também. E seno de 0, a gente sabe que é 0. Não existe seno de 0. É 0. Então não vou 0 vezes qualquer coisa, dá qualquer coisa, então não vou nem colocar. Olha, então a gente chegou a um método que fala que A mais B é igual a 3/10. Guarda aqui na minha memória. Por quê? Agora eu vou aplicar a minha outra situação de contorno, que afirma que o y derivado 0 é igual a 1. Então, ou seja, eu vou ter que derivar essa bagaça inteira de novo. A gente não pode
perder o ânimo, tá? A gente não pode perder o ânimo. Vamos lá, vamos para a derivada. Então, vou escrever aqui, ó. Aqui dá para ver? Dá, legal. Bom, vamos derivar aqui, ó. Regra da cadeia, certo? Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Regra da cadeia de novo. Derivada de dentro, aqui tá menos 1, tá? Eu sei que eu coloquei 2t, mas aqui é menos 1. Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Derivada de cosseno menos seno. Seno de 2t. Mais derivada de seno, cosseno. Então vou escrever aqui para ficar mais bonitinho. Ah, detalhe. Isso aqui é o meu y no final da derivada. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é meu y derivado. Certo? Aplico minha segunda situação de contorno, que é o y derivado no instante zero igual a 1. Então, para aplicar aqui, vamos para uma outra folha para caber aqui no nosso cantinho de escrivão. Então eu tenho aqui o meu y derivado, o y final derivado, sendo essa expressão gigante. Mais 3 décimos, seno de 3t, mais 1 décimo cosseno de 2t. E eu falo que minha derivada final no instante zero é igual a 1, está enunciado. Então, isso aqui no instante zero, significa isso aqui, certo? No instante zero igual a 1. Coube. Então vamos lá, vamos para as eliminações. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Elevado é 1. Elevado a 0 é 1. Então vou ter que 2a menos b mais 1 décimo igual a 1. Passo para lá, fico com 2a menos b igual a 1 menos 1 décimo. 2a menos b igual a 9 menos 9 décimos. Legal. Então, ó, eu cheguei aqui numa expressão de que a mais b igual a 3 décimos e cheguei numa outra expressão de que 2a mais b igual a menos 9 décimos. Ou seja, se eu tenho duas incógnitas e duas expressões, eu determino os coeficientes através de um sistema linear. Vamos para o sistema e já está dando meia hora de vídeo. Então vamos lá. A gente viu que, aplicando a primeira situação de contorno, a gente ficou com a mais b igual a 3 décimos. E aplicando a segunda situação de contorno, a gente viu que 2a menos b igual a menos 9 décimos. Olha, já ficou preparadinho para a minha subtração. Não preciso arrumar nada. Vamos para o método da subtração, dá zero.
Então, 2A mais A, 3As. 3 décimos mais 9 décimos menos 9 décimos. 3As é igual a menos 6 décimos. Logo, meu A é menos 6 décimos dividido por 3. Meu A vai ser menos 3 décimos. Guarda meu A aqui. Vou lá e substituo meu A em qualquer expressão. É claro que a gente vai substituir aqui na primeira. Então, vou ter aqui, ó, meu A. Menos 3 décimos mais B igual a 3 décimos. Olha, meu B vai ser igual a 3 décimos mais 3 décimos. Isso costuma dar 6 décimos. Posso simplificar? Até pode simplificar, ficar 3/15. Mas deixa aqui porque agora eu tenho todos os meus coeficientes. Eu tenho meu A, eu tenho meu B e era o que faltava para minha solução final. Lembra? Minha solução final foi isso aqui que eu achei. Só faltava o A e o B. Então agora eu vou lá e escrevo minha solução final. Solução final. Ficou como y de t, sendo, para vocês verem de onde eu tô pegando, tá? Tô pegando isso aqui que a gente veio lá daquelas continhas. Só faltava o A e o B. Então ficou A menos 3 décimos exponencial de 2t mais B exponencial de menos t menos 3 décimos cosseno de 2t mais 1 décimo seno de 2t. Essa é a nossa solução final. Bom, para vocês verem o quanto é complexo esse exercício, aqui nós temos esta folha. Então essa é a última folha, certo? Da resolução do exercício. Essa é a última folha da resolução do exercício. A gente tem mais essa folha da resolução do exercício, que veio desta folha da resolução do exercício, que veio desta folha da resolução do exercício, que veio desta folha da resolução do exercício, que veio dessa primeira folha que estava enunciada.